Vamos lá então. Bora. Vamos falar sobre ser intencional e que a intencionalidade ela nos tira da zona de conforto. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é ser intencional, né? O ser intencional é então ter atitudes, ações, movimentos, posicionamentos a favor de um resultado que tu quer alcançar, a favor de algo. Então, tu sabe para onde tu quer ir, o que tu precisa fazer. Então, com isso, tu monta pensamentos e ações que vão te levar até esse resultado. Isso é ser intencional. O que é para ti ser intencional? Muitas vezes o intencional ele é também fazer algo que a gente não gosta, ou seja, nos tira da zona de conforto. Ou seja, o intencional é aquilo que a gente tem como um destino algo, então a gente se move, a gente se movimenta em direção àquilo. Muitas vezes ser intencional é fazer o que muitas pessoas não estão fazendo. Fazer, muitas vezes, coisas, né? Se mover, caminhar debaixo de algo que a gente almeja, que a gente tem como objetivo ou meta. Então, para mim, intencional é fazer o que muitas pessoas não estão fazendo para alcançar aquilo que eu quero. Ser intencional, então, é tu se mover a favor de algo, independente do que tem que fazer. Então, a gente quer entrar muito no ponto que o ser intencional, ele vai muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, nos tirar de uma zona de conforto. Porque, até mediante o que a nossa intimidade com Deus, as coisas que Ele promete e nos guia, é para o nosso crescimento. E o fazer a gente crescer vai nos tirar da zona de conforto. A gente vai precisar fazer novos movimentos a favor desse destino. Então vai nos tirar sim da zona de conforto e a gente precisa enfrentar isso. Então a gente precisa entender que o ser intencional, a gente vai precisar começar a fazer novos movimentos de fé que vai nos tirar da zona de conforto. A gente vai se sentir desconfortável. E a partir do momento que a gente se sente confortável para fazer algo, a gente não depende de Deus para isso. Então Deus ele nos dá direções que a gente vai precisar totalmente da dependência dele. Então vai ser muito desconfortável para nós, mas em Deus a gente sabe que vai alcançar. Tanto que foi Ele que falou, Ele que prometeu e Ele não mente. Então vai ser algo que vai nos tirar da zona de conforto, mas é certo que a gente vai conseguir alcançar. Mas a gente precisa tomar esse posicionamento de ser intencional em tudo que a gente vai fazer. Saber para onde a gente está se movendo. Nessa questão por exemplo assim, tem uma faculdade, eu tenho uma prova para fazer, ou seja, eu preciso estudar, então eu vou ser intencional estudando. É algo que eu goste? Muitas vezes pode ser, ou até mesmo coisa que a gente não gosta de fazer, mas a gente sabe que se dedicando naquele estudo, a gente vai alcançar o destino que é a aprovação, que é, né, na faculdade, ou na escola, no trabalho, uma promoção, né? Então a gente sabe que o ser intencional também vai fazer além do que a gente foi chamado, né? Então, ser intencional não está somente fazer uma coisa apenas, mas sabendo que eu tenho uma coisa específica para fazer, mas eu também tenho a disponibilidade, a saúde que Deus me dá para fazer a mais, fazer algo que vai além daquilo que eu já tenho para fazer, né? E, então, Moisés, por exemplo, é um exemplo de que antes de ser chamado para libertar o povo, cuidava, né, de ovelhas, ou seja, já estava servindo, já estava trabalhando em algo. Depois mudou para libertador do povo de Deus, né, do Egito, ou seja, não estava parado, ele já estava se movimentando para algo, entende? Então tudo que a gente faz hoje não é desperdício, não é perda de tempo, mas é sempre sabendo que o que eu aprendo, o que eu tenho de conhecimento é sempre para agregar em algo, para edificar uma vida, uma situação, né, para sempre pessoas serem alcançadas e sendo edificadas através da minha vida, da tua vida, entende? Então ser intencional é isso, é saber que o que eu tenho para fazer, eu posso fazer um pouco mais, me dedicar um pouco mais, estudar um pouco mais e assim adquirir conhecimento um pouco mais, entende? Sim, essa parte ela é muito forte, muito importante, que é o fazer a mais. Às vezes a gente já sabe o destino, já está se movendo a favor, mas uma grande diferença nisso, que vai acelerar, vai ser o ser intencional para fazer a mais. Isso. Se mover a mais, fazer algo de intencionalmente que vai acelerar esse processo, que vai te fazer chegar lá antes. Então, isso a gente pode pegar vários exemplos, por exemplo, da escola do estudar. Tu sabe que tu tem que estudar, tu está estudando, por exemplo, ali, lendo o livro que tu tem que estudar, mas aí eu quero fazer algo a mais, porque eu quero aprender mais. Então, eu vou buscar na internet, eu vou buscar fazer outro curso, não sei, mas tu vai se mover de forma intencional, buscando a mais. Por exemplo, também em meio de comunicação, por exemplo, eu estou indo a algum lugar, por exemplo, eu estou indo numa igreja para buscar Deus, eu sei, já estou me movimentando a favor, mas aí eu chego no ambiente e fico ali esperando. Eu já estou me movendo, já estou vindo aqui. Mas o ser intencional, então, vai fazer a mais. Então, eu vou me movimentar nesse ambiente de uma forma que eu vou me conectar mais com Deus.
Então eu vou buscar aprender mais, vou buscar me comunicar mais com as pessoas. Eu sei que eu tenho que fazer amizade, eu sei que eu tenho que me conectar. Eu já tô indo, por exemplo, num lugar que tem mais pessoas. Mas o que eu tô fazendo com isso? Eu tô buscando ir conversar com as pessoas ou eu tô esperando que elas venham até mim? O ser intencional, então, é isso. É não esperar que venham, mas a partir disso eu devo ir. Eu devo fazer, eu devo me movimentar, eu devo fazer alguma coisa para que aquilo aconteça. Aí automaticamente as coisas à nossa volta, né? À nossa volta começam a cooperar para aquilo, diante de um posicionamento, de uma atitude, de ser intencional. Ser intencional de buscar a Deus, de estudar, de trabalhar, ou seja, em todo tempo a gente deve ser intencional. Não é só em um ambiente fechado, não é só em algo que, só em casa eu sou intencional, não. É a partir de casa, no trabalho, do trabalho na igreja, para a igreja em casa, entende? Então o ser intencional é isso. O ser intencional também é algo que a gente nunca está parado. O ser intencional nos faz nos mover para alguma coisa. Então se o meu intuito às vezes não é estudar, tu vai ser intencional, tu não vai estudar. Entende? A gente está sempre sendo intencional. A gente está sempre sendo intencional, entende? Então, se meu intuito é estudar, então eu vou me dedicar naquele livro que eu preciso estudar. Sou intencional para ler a Bíblia, sou intencional para trabalhar, entende? Em todo o tempo, seja para não fazer e para fazer também. Só que o que a gente quer passar para vocês é que o ser intencional vai nos abrir portas e oportunidades que muitas vezes o não intencional não tem, entende? Então, o ser intencional ele vai abrir oportunidades que muitas vezes pessoas que não estão fazendo não têm oportunidade. Né? Então, o ser intencional nos abre caminhos, portas para acessar algo novo, um conhecimento, um estudo novo, entende? E automaticamente a gente, né, se desenvolve e assim a gente pode ajudar outras pessoas. Entende? Então, e ser intencional começa em nós, né? Eu quero. A gente mentaliza, né? Não, eu preciso estudar, então eu vou me movimentar. Não, o ser intencional não começa nas atitudes no exterior, ou seja, do lado de fora. Começa na forma de pensar. Não, eu preciso, eu devo fazer, então. A partir disso a gente começa a se movimentar, entende? É mudar a forma de pensar, por isso o entender que vai te tirar da zona de conforto. É isso aí. Então dentro de nós a gente já tem que ter esse entendimento, convicção que eu vou precisar sair da zona de conforto. É isso. Então dentro da mente ela já tem que, tipo assim, eu tenho que fazer algo, mas aquilo ali não me tira da zona de conforto. Mas tu já tá com a mente configurada, não, então eu tenho que fazer. Se é com o objetivo de alcançar o que eu preciso e vai me tirar da zona de conforto, e Deus deu o ok para fazer isso, Deus permitiu, tem que agir. Tem que quebrar esse desconforto. Tem que sair dessa zona. É isso. Que trava, que tenta nos limitar. Na Bíblia também tem o exemplo de Abraão. Né? Deus quando chamou Abraão, ele falou, sai da tua terra, da tua parentela. Ou seja, sai do lugar que tu está. E também nos próximos versículos vai dizer, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, não sabia qual era a terra que Deus ia mostrar, mas tinha uma palavra dele sair. Ou seja, ele foi intencional. Não, eu tenho uma palavra, eu devo sair desse lugar. Por quê? Porque na região que ele vivia, na cultura que ele vivia, ele não poderia acessar aquilo que Deus tinha para ele, entende? Então, então ele parou, pensou, né, eu devo ir, eu tenho uma palavra, Deus falou comigo, então eu vou me movimentar. Então ele saiu daquela terra, da cidade que ele estava, para acessar algo novo de Deus. E o ser intencional é isso, diante de uma palavra, diante de algo que a gente quer acessar, a gente precisa se mover. Abraão se moveu e por isso ele está na galeria dos heróis da fé, por isso ele virou pai de multidões, entende? Pela fé que ele tinha em Deus, diante de uma palavra. Entendam que o ser intencional, ele nos tira da zona de conforto, da região que a gente vive, né, da cultura que a gente está acostumado a viver, de pensamentos, sentimentos e emoções, e nos faz crescer e nos desenvolver para algo novo, que muitas vezes a gente não sabe, entende? Muitas vezes a gente não vai saber como a gente vai se comportar, mas é sabendo que o meu intencionalismo para algo, existe essa palavra? Acho que existe. Nossa! Intencionalismo. Intencionalismo, meu Deus, não sei se existe, mas vou pesquisar depois. Entendeu? Vai nos levar para algo novo, entende? Então a gente tá cheio de exemplo para algo que é simples, mas não é fácil, porque nos tira do conforto, muitas vezes, da cama que a gente gosta de estar, da casa que a gente gosta de estar, para se dedicar para algo que muitas vezes vai nos exigir tempo, ousadia, coragem, né? Sim, muita coragem e ousadia, que vai nos fazer enfrentar, né, certos pensamentos e julgos de pessoas, e às vezes até interno. Mas, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, né? Cara, ela sabia que ela precisava de uma cura, e aí estava passando Jesus. Ela foi intencional em estar ali no meio, estar onde Jesus estava, mas ela foi intencional a mais. Os outros já estavam sendo intencional de estar à volta, mas ela teve um passo a mais e fez ela viver algo que os outros não estavam vivendo. Ela foi intencional ao ponto de tomar uma atitude a mais. Então ela foi intencional, tava todo mundo ali,
normal em volta, mas ela teve que quebrar, até provavelmente estavam julgando ela ali em volta. Tinha muito julgo. As pessoas que se jogavam provavelmente perto de Jesus seria julgada, né? Pra que essa pessoa tá pensando, se jogando? Tava todo mundo ali fechado, mas ela não. Eu sei, eu vou me mover de forma intencional para conseguir essa cura. Eu vou me mover eu tenho uma fé que se eu fizer isso vai dar certo. Então provavelmente também ela tinha essa convicção interna, né? No espírito de que ela poderia fazer isso. Mas ela teve que ter coragem, ousadia de pegar e tomar esse posicionamento. E isso é interessante porque ela rompeu, ou seja, o ser intencional nos faz romper. Isso que tu falou, pensamentos, crenças que mesmo a gente desde criança carregava. Sentimentos, às vezes um trauma de que eu não consigo, que eu não posso, que eu não vou conseguir fazer, alcançar, entende? Então o ser intencional nos faz romper toda essa crença que a gente carregou desde pequeno, desde criança muitas vezes. Então, para uma cura, para um estudo, para uma libertação, ou seja, precisa ser intencional, a gente precisa provocar isso. Às vezes até crenças culturais, né? Culturais, sim. Do ambiente, nessa cidade, nesse estado, por exemplo, ninguém faz isso, ninguém tá fazendo isso. Ou quando fazem, por exemplo, tem aqui no Rio Grande do Sul, tem um exemplo de que igrejas, né? É um cemitério de pastores, né, no Rio Grande do Sul. Mas aí tem pessoas que estão se movendo, cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, não. Isso aqui não. Pessoas que disseram sim pro chamado de Deus e pelo sim de ser intencional, estão rompendo dia após dia para algo novo. Com crenças, com curas, entende? Então assim, o ser intencional nos abre as portas para viver algo novo em Deus e o ser intencional nos tira da zona de conforto. Mas é saber que saindo da zona de conforto tem problema? Tem aflição? Tem tempestade? Tem. Mas Deus está presente, Deus ele tá presente em todo o tempo, entende? Tá independente do que a gente passe. Independente do que a gente passe, Deus ele tá presente. E glória a Deus por isso. Por exemplo, também começar a fazer vídeos na internet. Ninguém à volta tá fazendo. Mas tem pessoas que estão sendo intencionais porque sabem do peso, da importância que tem isso. Vamos começar a transbordar o que Deus revela para nós, o que a gente tem de entendimento. Vamos começar a botar para fora. E você que está ouvindo também pode começar a fazer. Você é um convidado a fazer parte do intencional. Isso, começar a transbordar isso que Deus tem dentro de ti. E aí isso abrange várias áreas, né? Não sei o que tu tem a intenção de fazer de vídeo no YouTube, mas tem que ter uma intenção por trás. Qual que é a intenção desse canal? Qual que é a intenção dos vídeos? A gente está querendo propagar algo que a gente está aprendendo, está queimando dentro de nós, a gente quer passar isso também e automaticamente está sendo bom para nós. Porque a gente começa a aplicar isso, a reafirmar isso para nós mesmos. Então isso nos faz estar se movimentando de forma intencional e fazendo algo diferente, tomando um posicionamento diferente para romper. Então ser intencional vai nos fazer romper muita coisa. E é sobre isso, cara. Eu entendo que a gente tá aí para isso. Então ser intencional vai te tirar da zona de conforto, vai te causar muitas vezes dores, vai. Não é fácil? Não é fácil. Mas a tua atitude, o teu posicionamento vai te levar a viver coisas que muitas vezes pessoas que estão na zona de conforto não vão viver, entende? Então assim, daqui pra frente, esqueça o passado, seja intencional daqui pra frente. Em qual área você quer seguir profissionalmente, ministerialmente, familiar, é daqui pra frente. Isso. Então, primeira ação, seja intencional em buscar Deus. Seja intencional em buscar a direção que Deus tem pra ti, para que você comece a tomar uma ação. Então ser intencional na oração, que Deus vai derramar a direção, e aí tu vai ter que ser intencional nessa ação da direção. Então começa a buscar Deus de forma intencional, pedindo a direção do que é para fazer. Às vezes vai ser algumas curas internas, vai ser um momento com o Pai mesmo, vai ser se abastecer, vai ser depois transbordar, mas ser intencional nessa busca, e a gente está sempre sendo intencional. Na verdade, a gente é chamado para ser isso, para governar sendo intencional, para que a gente comece a governar sobre nós, sobre o mundo espiritual, a partir de uma direção de Deus. É muito interessante porque a gente não tem controle dos pensamentos de outras pessoas a nosso respeito, mas a gente tem controle dos nossos pensamentos, daquilo que a gente mesmo acessa muitas vezes, entende? Então assim, a gente deve ser intencional também, filtrar aquilo que a gente está pensando. Será que é realmente isso? Será que eu sou assim? São muitas vezes perguntas que a gente não se faz, entende? Então ser intencional nos faz olhar não para as outras pessoas, mas para nós mesmos. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, é de acordo com como Deus quer que eu sinta? Como Deus quer que eu pense referente à minha pessoa? Porque, veja bem, é muito simples, é muito fácil de olhar para as outras pessoas, mas muitas vezes a gente julga olhando as outras pessoas, vendo como elas estão agindo, muitas vezes é a gente, entende? Então, tipo assim, o intencional não é as outras pessoas, é eu, o que eu tô fazendo. Será que é de acordo com a vontade de Deus? Será que eu tô pensando como Deus quer que eu pense? Será que as minhas emoções estão de acordo com Deus, assim, no sentido de como Deus quer que eu seja, da identidade que Ele quer, entende?
Então, ser intencional nos faz esquecer as outras pessoas à nossa volta do que elas estão fazendo e nos faz olhar para dentro de nós. O que eu estou fazendo? É de acordo com a vontade de Deus? Não é? O que eu preciso ajustar, entende? E a partir daí, é só... Não digo que não tem batalha, mas é sabendo que a partir dali há um novo acesso, entende? Há um novo acesso da parte de Deus. É que se a gente não tiver convicto realmente quem a gente é, o que a gente tem que fazer, a gente não vai conseguir ser intencional no propósito. Não é. Então, assim, julgamentos, pensamentos que não estão dentro da nossa identidade do céu, não estão dentro do propósito, dentro do que Deus está falando para nós, vai nos tirar de forma intencional. Que a gente vai estar sendo intencional, porque a gente sempre é, mas de uma maneira errada, com foco em outra coisa. Então o foco deve ser sempre a vontade de Deus. Ser intencional, mas na vontade de Deus, no centro da vontade de Jesus, cheio de Deus. Isso é muito interessante, porque o ser intencional nos faz manter focados, entende? Então, tipo assim, eu preciso fazer isso, eu devo fazer isso, então, opa, eu tô focado. Porque se a gente não é intencional, a gente é distraído, entende? A gente se distrai com tantas coisas à nossa volta que a gente muitas vezes não sabe o caminho que tomar, para onde seguir, o que deve fazer, entende? E nisso vem isso dá abertura para pensamentos, sentimentos, entende? Então o intencional é focado, eu preciso fazer isso, então eu não vou parar enquanto eu não chegar, entende? Então é saber que sempre tem algo novo pra gente aprender, pra gente se dedicar, pra gente fazer, entende? Então, a pessoa intencional sabe quem é e sabe o que tem que fazer. Sabe quem é, assume a identidade de avançar. Eu sou o que Deus diz que eu sou, eu posso fazer aquilo que Deus diz e eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho, então eu tô focado nisso, eu caminho debaixo disso, entende? Então, o intencional é estar focado naquilo que Deus tem pra minha vida. Exato, e agindo. Que a gente possa ser cada vez mais intencional nesse propósito. Se movendo, buscando direção e se movendo. É oração, direção e ação. Oração, direção e ação. Oração, direção e ação. Anota essa aí, que essa aí não tem no Google. E se quiser deixar mais forte, não faz um jejum. Jejum, oração, direção e ação. Isso, é isso. Toma. É isso. Amém. Que a gente possa ser cada vez mais intencional no propósito e rompendo de fé em fé. Amém. É isso. E lembra, ser intencional te tira da zona de conforto. Amém. Até mais. Deus abençoe. Deus abençoe.